Fala pessoal, aqui é o Matheus e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre um tema que dentro do hospital tem muita variedade de conduta. É sobre a prescrição de uma droga, de um grupo de drogas, né? Como vocês já podem ver no título. A gente vai falar sobre os opioides, um tema que é muito estudado, mas ainda assim a gente vê sendo aplicado de forma errônea, e gerando consequências sérias em saúde, né, para quem recebe essas prescrições. Quem vai participar de praxe é a Fernanda. A gente vai trazer para vocês 5 dicas para o uso dos opioides, tanto no intra quanto no extra-hospitalar. Oi, pessoal. Então, vamos falar desse tema, né? Que eu acho que é um tema realmente, como o Matheus comentou, muito discutido em todos os ambientes intra- e extra-hospitalares, que é o uso do opioide. E acho que aqui, para começar, a gente podia falar sobre como prescrever a analgesia, né? Que é a principal finalidade do uso desse grupo de medicação. Antes disso, acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre dor e sobre o grupo, né, de medicamentos, que são o grupo dos opioides. E aí, pensando na dor, a gente tem a definição da Associação Internacional para o Grupo de Estudo da Dor, que é o IASP. E para essa associação, ela é definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma possível lesão tecidual real. É um dos motivos mais comuns pelos quais os adultos procuram atendimento médico e é uma resposta fisiológica a estímulos nocivos, mas que pode se tornar patológica. A dor ela é classificada principalmente em 3 grupos, como nociceptiva, aquela causada por danos em tecidos não neurais como pele, órgãos, músculos. A dor neuropática, que é aquela por dano tecidual neural. Ou a nociplástica, que é um tipo um pouco mais complexo, causada por uma alteração na resposta à dor dos neurônios e uma sensibilidade aumentada do sistema nervoso central. Em relação à temporalidade, a dor ela pode ser classificada como aguda, aquela de menos de um mês, subaguda, de 1 a 3 meses, ou crônica, que dura por mais de 3 meses. Lembrando que a dor aguda ou a subaguda, se não resolvidas, podem evoluir para dor crônica, implicando em diversas consequências pessoais e coletivas, como limitações nas atividades diárias, perda de produtividade no trabalho, além da redução da qualidade de vida. Pensando nos opioides, eles são um grupo de medicamentos cujo mecanismo de ação baseia-se na sua interação com receptores específicos localizados tanto no sistema nervoso central quanto periférico, que são receptores conhecidos como acoplados à proteína G. Eles são classificados em 4 tipos principais: Mi, Delta, Kappa e o receptor de nociceptina. E embora todos os tipos possam modular a analgesia, o receptor Mi é o principal responsável pelos efeitos analgésicos clinicamente utilizados e também é o mediador central na maioria dos efeitos adversos do uso dos opioides, como tolerância, dependência e depressão respiratória. Pensando na prescrição do opioide para a dor, então, que é o nosso objetivo aqui, um dos documentos que vai guiar a nossa discussão vai ser o Guideline americano da CDC, publicado em 2022. De acordo com essa diretriz, a prescrição de opioides deve ser uma decisão cuidadosa, priorizando sempre que possível alternativas não opioides e focando na segurança do paciente. A indicação depende fundamentalmente da duração da dor e do balanço entre riscos e benefícios. Num contexto de dor aguda, os opioides não são primeira linha, sendo indicados somente para casos mais graves, como traumas importantes por esmagamentos, queimaduras, cirurgias invasivas com dor moderada a grave esperada, ou quando outras terapias são contraindicadas. Em casos de dor subaguda crônica, as terapias não farmacológicas, como fisioterapia, exercícios, e farmacológicas não opioides, são preferenciais por essa diretriz. E os opioides eles devem ser considerados apenas se houver expectativa de que os benefícios para a dor e funcionalidade superem os riscos. E aqui o principal exemplo citado é o paciente com dor oncológica crônica. Então, como prescrever? Tanto a diretriz da CDC, quanto diretrizes sobre dor oncológica da Sociedade Americana de Oncologia, ASCO, e da NCCN, trazem algumas orientações semelhantes, e aí a gente vai tentar resumir aqui. Em primeiro lugar, a prescrição ela deve sempre se iniciar com opioides de liberação rápida, como a morfina, codeína, oxicodona e o tramadol, evitando os de liberação prolongada no início do tratamento, como a metadona e os adesivos de liberação prolongada. Em relação à dosagem, a gente tem que sempre tentar prescrever a menor dose eficaz. Para aqueles pacientes que nunca usaram opioides, a dose inicial costuma ser de 20 a 30 nms, que é o equivalente de miligramas de morfina por dia.
As doses iniciais padrão sugeridas para pacientes virgens de opioides são de morfina oral de 5 a 15 mg ou oxicodona oral de 2,5 a 5 mg a cada 3 a 4 horas. A via oral sempre vai ser a preferida e as vias endovenosas ou subcutâneas são reservadas para crises importantes de dor ou quando o paciente não consegue engolir. Todo paciente que vai receber a prescrição de opioides deve ter prescrito também uma dose de resgate para casos de dor episódica, né? Geralmente, essa dose de resgate, ela equivale a 10 a 20% da dose total diária do opioide prescrito. Geralmente, o aumento da dose diária, ele é calculado como uma porcentagem da dose utilizada em 24 horas, com um aumento mínimo comum de 25 a 50%. Naqueles pacientes que têm uma dor moderada a grave e já tolerantes ao opioide, eu posso aumentar essa dose diária em 30 a 100%. Se durante esses ajustes eu estiver aumentando a dose diária para mais de 50 equivalentes de miligrama de morfina por dia, a recomendação é que o médico pause e reavalie cuidadosamente os riscos e benefícios antes de prosseguir com a prescrição. Por quê? Doses acima de 50 miligramas não melhoram o alívio de dor para a maioria dos pacientes com dor não oncológica e o risco de overdose aumenta com o aumento da dose. Em relação ao tempo de tratamento, para a dor aguda, a recomendação é que a quantidade prescrita não deva ser maior do que a necessária para a duração esperada da dor. Geralmente, 3 dias ou menos seriam suficientes, raramente mais 7 dias, e dando preferência para um uso sob demanda. Já para aqueles pacientes com necessidade de uso crônico de opioide, e aqui de novo, né, principalmente o perfil de pacientes mais citado vai ser o paciente com dor oncológica, quando a necessidade de opioide nas 24 horas estiver estável e eu não estiver precisando fazer resgates ou ajustes na dose diária, eu devo já considerar uma conversão para formulações de ação prolongada para facilitar a adesão e garantir níveis plasmáticos mais estáveis. E a rotação de opioides, né, que é uma coisa que a gente ouve muito falar nas prescrições, principalmente desses pacientes com uso crônico. Ela é a substituição de um opioide por outro ou pela mudança na via de administração. Ela vai ser indicada quando a analgesia estiver inadequada, apesar da titulação adequada de dose, quando o paciente estiver apresentando efeitos adversos intoleráveis ou incontroláveis, como náusea, sedação, neurotoxicidade, e quando acontecerem mudanças na condição clínica do paciente, por exemplo, disfagia, necessidade de jejum, ou início de alimentação por sono. Como que ela é feita? O primeiro passo que eles trazem é calcular a dose total do analgésico atual em 24 horas. E aqui eu considero tanto a dose fixa que meu paciente usa, quanto os resgates que ele tem precisado utilizar. O segundo passo vai ser calcular a dose equianalgésica do novo opioide, utilizando aquelas tabelas de conversão. E aqui eu queria ressaltar que, apesar de todas as diretrizes trazerem essa orientação, elas também trazem um debate sobre o uso dessas tabelas, uma vez que as conversões são apenas estimativas, não podem explicar as variabilidades individuais de cada paciente, elas assumem valores fixos que podem ser imprecisos e elas não consideram o contexto clínico crucial para a conversão do opioide. Então, uma vez que eu calculei a dose total e calculei a dose equivalente, o terceiro passo é pegar essa dose que eu calculei do novo opioide e reduzir ela em 25 a 50% para garantir a segurança do meu paciente. Isso acontece por conta de uma tolerância cruzada incompleta entre as diferentes classes de opioide. E aqui cabe um adendo. A rotação da morfina ou de algum outro opioide para metadona, ela é muito mais complexa do que a gente vai conseguir discutir aqui, porque a meia-vida é longa e ela é variável, e ela não segue tabelas de conversão convencionais. Cabe aqui principalmente a avaliação de um especialista em dor e em cuidados paliativos. Legal, Fernanda. Continuando, né? O segundo tópico que nós vamos abordar é sobre o uso de opioides além da dor. Eu fui desafiado aqui a falar 5 tópicos, então vou tentar entregar meus centavos aqui nesses 5 tópicos, além da dor. Para começar, a dispneia. Aqui, o uso de opioides para alívio de dispneia é recomendado em situações de terminalidade e doenças crônicas avançadas que cursam com dispneias, como a neoplasia terminal e o DPLC. Para essa finalidade, a morfina é uma medicação mais utilizada e são recomendadas doses de 2,5 a 10 mg a cada 4 horas, preferencialmente por via oral, quando a gente está falando de pacientes virgens de opioides. Um acréscimo de 25% da dose naqueles que já fazem uso
né? Então, se o paciente é oncológico e já faz uso de uma dose para controle álgico, quando a gente quer adicionar o controle da dispneia naquele paciente que está evoluindo com a doença, a gente pode considerar esse aumento de 25%. Para a formulação EV, são recomendadas doses iniciais de morfina de 1 a 3 mg a cada 2 a 3 horas e, caso os sintomas persistam, ou em situações de óbito em poucas horas ou dias, a gente pode considerar o uso por infusão contínua. As evidências que suportam essa conduta não são robustas. Uma revisão sistemática com meta-análise publicada em 2021 avaliou 11 estudos com moderado risco de viés de desempenho e aferição, e o resultado mostra um alívio provável de dispneia com intervalo de confiança relativamente amplo e considerável heterogeneidade entre os estudos. Quando nós analisamos os subtipos de opioides, a morfina e a hidromorfona foram os que tiveram um benefício identificado mais robusto, com o fentanil mostrando uma tendência a benefício sem significância estatística e a oxicodona tendo um resultado neutro. Neste estudo, os opioides não impactaram em saturação periférica de oxigênio, sonolência, e levou a uma redução da frequência respiratória, aqui sem caracterizar depressão respiratória, e identificou um efeito marginal ou inexistente no esforço percebido durante essas atividades pela escala de Borg e pela avaliação de caminhada de 6 minutos. Outra revisão sobre o tema foi publicada pela Cochrane em 2016, teve um pouco mais de rigor metodológico, inclusive tem uma discordância entre as duas meta-análises, que as duas referenciaram na sua revisão sistemática um estudo publicado por Charles em 2008, que avaliou pouco mais, se não me engano, de 40 pacientes e avaliou a melhora da dispneia após a introdução da morfina EV através da escala visual analógica. E a primeira meta-análise mencionada, de 2021, mostrou um efeito importante desse estudo no resultado da meta-análise. Já a revisão da Cochrane reduziu bem o peso desse estudo, sendo que na primeira foi um estudo positivo, na segunda foi um estudo neutro. Até acho que essa discordância nos resultados pode ter sido um erro, principalmente da primeira meta-análise mencionada, porque lendo o estudo em questão, o efeito foi menor do que, de fato, é mostrado na primeira meta-análise, mais coerente com o resultado da revisão Cochrane. Vamos lá, então, né? Nessa revisão da Cochrane, não foi demonstrada redução estatisticamente significativa na melhora da dispneia entre os grupos de intervenção e placebo geral. E aí, quando a gente divide o tipo de opioide, em alguns casos, houve melhora muito marginal com um intervalo de confiança não. Também não houve diferença pela via de administração, seja VO, IV, subcutâneo, e também das patologias que levaram à dispneia, seja doença pulmonar obstrutiva crônica, IC ou doenças oncológicas. Apesar disso, de não ter melhora sintomática da dispneia, documentada por esses estudos, foram identificados aumento em eventos adversos que podem levar a desconforto, constipação intestinal, náusea, vômito, sonolência nos pacientes que receberam opioide. Aqui fica uma reflexão que é instigante, né? Assim, por que a gente prescreve de forma automática os opioides para o paciente que tem dispneia numa doença avançada, né? Eu acho que são dois conceitos que a gente tem que trabalhar aqui, que é, primeiro, o limiar terapêutico, né? O limiar da intervenção. Se eu tenho uma condição de alto potencial de sofrimento, que é a dispneia da terminalidade, e eu tenho uma intervenção que, mesmo que marginal, pode oferecer benefício, aqui eu ainda uso pode porque há discordância entre essas duas revisões sistemáticas, e a primeira a gente viu que era de uma qualidade inferior e foi essa primeira que mostrou o benefício, a segunda não encontrou benefício estatístico, então pode haver benefício, a gente está numa situação de alto sofrimento, terminalidade, possivelmente o paciente nem vai passar pelos efeitos adversos, a gente indica. Se a gente está falando de uma dispneia mais crônica, de um paciente que não está em terminalidade, próximos dias e horas, aqui é bem possível que o paciente tenha mais o efeito colateral do que um benefício observado. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar é que, apesar de serem duas meta-análises, né, uma inclusive em revista muito renomada, né, no banco de dados Cochrane, os estudos que avaliaram morfina e terminalidade são estudos muito pequenos. A grande maioria deles envolve 30, 50 pacientes. Isso pode levar a gente a um falso negativo, né? O conceito de falta de poder, né? O estudo não tem um N suficiente para dar um poder de identificar a diferença estatisticamente significativa. Seguindo, a segunda indicação que eu quero trazer para vocês, para além da dor, é como adjuvante na sequência rápida de indução. Aqui sendo um pouco mais pragmático nessas situações, a droga mais considerada é o fentanil, e seu uso parte de um racional fisiopatológico para
amenizar a resposta simpática que acontece pela laringoscopia e pode levar à hipertensão peri-procedimento de intubação. E aí, quando é que a gente quer evitar essa resposta, né? Quando o paciente está numa intercorrência relacionada a um possível hipertensão intracraniana, síndromes aórticas agudas, outras patologias cardiovasculares relevantes, eclâmpsia, pré-eclâmpsia e também hipertensão maligna. Terceira indicação seria a hiperatividade simpática paroxística, que é uma situação que acontece normalmente pós eventos neurológicos graves ou moderados, mas comumente após lesões traumáticas, mas também podendo acontecer após AVCs e lesões hipóxico-isquêmicas. Sua fisiopatologia passa por uma perda de controle inibitório cortical, levando a importantes descargas simpáticas, manifestas com taquicardia, taquipneia, febre, sudorese, tremores, alodínia, e entre outros. Essas condições, os opioides são indicados com bases mecanicistas pela sua capacidade de promover simpatólise. Apesar da sintomatologia paroxística fugaz dessa condição, acredita-se que a morfina pode ter um papel em aliviar os sintomas e que o fentanil possa ter uma ação em prevenir eventos quando são recorrentes. A quarta indicação, essa não é muita novidade para muitas pessoas que podem estar ouvindo, que é o uso do opioide na tosse. Foi muito comentado, né, nos tempos de Covid, quando muitas pessoas ficavam com tosse persistente após a infecção, e naquela ocasião a codeína foi a droga mais recomendada para a finalidade, por ser a mais estudada para esse manejo sintomático. Do ponto de vista prático, a codeína e a morfina são duas opções a serem consideradas. A gente adiciona a morfina aqui, com pontos positivos e negativos de cada uma delas. A codeína é a mais estudada, tem efeito em melhora da tosse e também em scores de qualidade de vida relacionados à tosse crônica. E aí os estudos mais utilizaram foi o score de Leicester para a tosse crônica, com possivelmente até 50% dos pacientes que recebem a prescrição tendo melhora com o uso. O problema com a medicação é o fato de ser uma prodroga que precisa ser metabolizada pela enzima hepática CYP2D6, que tem presença e função heterogênea na população, e isso faz com que uma quantidade considerável de pessoas não se beneficiem do uso da medicação simplesmente por não conseguir metabolizar a droga. E a morfina de liberação prolongada também foi estudada para essa finalidade, é recomendada na dose de 5 a 10 mg, com base em um estudo também de baixa qualidade metodológica que só envolveu 27 pacientes. Partindo do racional que a morfina é um metabólito ativo da codeína, a gente pode considerar seu uso naqueles não respondedores à codeína ou como primeira opção. E a quinta situação em que a gente vai usar os opioides é uma roubada aqui. Existem outros, mas eu quis trazer coisas mais relevantes para o nosso contexto. Talvez seja uma curiosidade prática e histórica, né? Mesmo que muitos não saibam. A loperamida, né? Ela é uma droga que atua num receptor Mi do plexo entérico, do trato gastrointestinal. E ela é uma droga que atua num receptor opioide. E antes, né, da sua confecção, lá na década de 70, utilizava-se muitos opioides para manejo de diarreia. Então, esse é uma curiosidade, né, assim, que muito se usou, né, na história da medicina os opioides para controle de diarreia, e hoje a gente ainda usa uma droga que age um receptor opioide, com a finalidade de controle de diarreia, um manejo sintomático. Certo, Matheus, achei que você não ia conseguir as 5 indicações do opioide sem ser para dor, não, mas então, certo. Então, a próxima dica, acho que seria, então, a gente já falou sobre como prescrever, outras finalidades além da analgesia, e acho que é importante a gente falar quando evitar o uso de opioides, né? Então, os opioides, eles não são os analgésicos de escolha em algumas condições clínicas, tanto pela existência de alternativas mais eficazes e seguras, quanto por mecanismos fisiopatológicos que limitam sua eficácia. A diretriz do CDC de 2022, que a gente já comentou, e várias outras sociedades médicas, elas definem alguns contextos mais importantes aqui. O primeiro deles é a fibromialgia. Então, a fisiopatologia da dor nociplástica nessa doença, ela envolve concentrações elevadas de opioides endógenos, o que pode causar hiperalgesia induzida por opioide e reduzir a resposta analgésica. Não existem ensaios clínicos randomizados que comprovem eficácia ou segurança a longo prazo dos opioides na fibromialgia. Alguns estudos observacionais, publicados em uma revisão da Mayo Clinic em 2016, mostraram que pacientes com fibromialgia que utilizam opioides apresentam resultados piores em comparação com aqueles que não utilizam. Um desses estudos acompanhou 131 pacientes, 43 usuários de opioides e 83 não usuários por 2 anos. Os resultados mostraram que a gravidade da dor foi significativamente menor nos não usuários e, além disso, eles apresentaram pontuações significativamente melhores em medidas de função física e avaliação global.
Um outro estudo publicado nessa revisão avaliou 1.700 pacientes por 12 meses. Embora a melhora na gravidade da dor não tenha sido estatisticamente diferente entre os grupos opioide versus não opioide, os usuários de não opioides tiveram melhoras significativamente superiores em interferência da dor na vida diária, função física, qualidade do sono e insônia, níveis de incapacidade e gravidade de depressão. Sendo assim, a maioria das diretrizes europeias e norte-americanas recomendam fortemente contra o uso de opioides nesse perfil de pacientes. Um segundo grupo, que é bem comum da gente comentar, é nos casos de cefaleia e enxaqueca. A Sociedade Americana de Cefaleia e a Academia Americana de Neurologia recomendam contra a prescrição de opioides como tratamento de primeira linha para cefaleia recorrente, exceto como último recurso. A diretriz do CDC, eles detalham estudos provenientes de uma revisão sistemática da Agência de Pesquisa e Qualidade em Saúde, especificamente uma revisão sobre tratamentos para enxaqueca episódica aguda. Em resumo, essa revisão evidenciou que, embora possam reduzir a dor em relação ao placebo, os opioides apresentam resultados piores do que as terapias farmacológicas não opioides, como analgésicos simples, anti-inflamatórios, triptanos. E, além disso, o uso do opioide foi associado a um risco 2 vezes maior de cronificação da dor através da cefaleia pelo uso excessivo da medicação, em comparação com os outros analgésicos. Essa mesma revisão sistemática, da Agência de Qualidade e Pesquisa de Saúde, de 2020, também encontrou evidências de não uso do opioide em um outro contexto, que seria da lombalgia aguda. Nesses casos, os opioides eles foram similarmente eficazes aos anti-inflamatórios no alívio da dor lombar. No entanto, quando comparados com os anti-inflamatórios ou paracetamol, o uso do opioide foi associado a um aumento de riscos adversos de curto prazo, como náuseas, tontura e sonolência, e por isso, o American College of Physicians concluiu que há evidências insuficientes para apoiar a eficácia do uso dessas medicações na lombalgia aguda e recomenda o uso de anti-inflamatórios ou relaxantes musculares quando o tratamento farmacológico for desejado. Ainda pensando em algumas outras condições que os opioides não vão ser a principal escolha, a diretriz da CDC especifica alguns outros onde eles não são recomendados como primeira linha. Dor cervical, lesões musculoesqueléticas, como entorses, distensões, tendinites, bursites, dor dentária, dor por cálculo renal e cirurgias menores com lesão tecidual mínima. Em todos esses contextos, os analgésicos simples, e aqui até o anti-inflamatório não esteroidal, ganham muito mais destaque do que os opioides. Legal, Fernanda. A quarta dica que nós vamos abordar no uso dos opioides é quanto aos efeitos adversos. Aqui é mais a título de menção e uma dica para manejo breve. A primeira e mais conhecida, é a constipação intestinal. Quem nunca ouviu, a mão que prescreve o antibiótico é a mão que prescreve o laxativo, senão vai ser a mão que vai quebrar o fecaloma, Então, não devemos nos esquecer dessa condição. E se você tem a possibilidade de acompanhar seu paciente bem de perto após a introdução, se for, por exemplo, num setor hospitalar, você não necessariamente precisa já prescrever o laxativo, já que você vai poder acompanhar o padrão dele, ver se ele vai ter esse efeito colateral. Mas no ambulatório é preferível que você já faça essa prescrição combinada, uma vez que o efeito colateral é muito prevalente. Segundo, são as náuseas e vômitos, tanto por um efeito central quanto como um efeito de lentificação do trato gastrointestinal, então aumenta a estase gástrica e pode levar a náusea e todos os seus mecanismos de náusea. A Fernanda, gente, vocês não sabem, mas ela é doida para fazer um episódio de todos os mecanismos de náusea. Então, um dia isso vai acontecer aqui para vocês, a gente vai explicar aqui. O prurido também pode acontecer por uma liberação estaminérgica relacionada à infusão de opioides, muito comum no pós-operatório, quando os pacientes recebem como anestésico. E acaba que o manejo passa muito por antihistamínico, se o efeito é pela histamina. Mesmo vai acontecer aí com rubor de sudorese, que também pode ser um reflexo desse efeito histaminérgico pós-administração do opioide. A retenção urinária é um desafio, porque normalmente está relacionado a um paciente que já está usando uma dose moderada alta, que precisa dessa droga. Normalmente não é uso curto, mas pode ser, é claro. E aí a gente muitas vezes vai tentar reduzir dose o máximo possível, ou então rodar o opioide, na expectativa de que na troca da droga a gente amenize esse efeito colateral. E aí tem alguns eventos adversos que se relacionam mais com a tendência à intoxicação. E aqui eu chamo a atenção de vocês que a gente vai começar a falar de sedação, sonolência, depressão respiratória, que é a bradipneia, a miose e a bradicardia.
né? Aqui, todos esses mecanismos, eles vão partir de um efeito acentuado no sistema nervoso central. Então, aí vai vir a sedação sonolência, aí vai vir a miose. A depressão respiratória é uma depressão central do drive respiratório. E a bradicardia também vai vir ali no contexto de menor tônus simpático e tudo mais. Então, se a gente tem sinais de que o nosso sistema nervoso central está falhando com essa relação causal conseguindo ser estabelecida após a introdução, após um aumento de dose de um opioide, a gente tem que entender isso como um sinal de alarme para intoxicação e dar um passo atrás. Para finalizar, Fernanda, quando é que a gente vai suspeitar da dependência de opioides e como abordar? Eu acho que um dos maiores medos, né, do médico na hora de prescrever o opioide é o desenvolvimento da dependência e com ela o risco de morte por overdose, por exemplo, e a dificuldade no desmame da medicação. De forma reduzida, por que essa dependência ela acontece? Ela acontece porque o sistema nervoso ele se adapta à presença contínua da droga, alterando tanto a percepção de prazer, e isso é mediado por dopamina, quanto os mecanismos internos de regulação da estabilidade neuronal. O uso repetido do opioide ele causa uma dessensibilização dos receptores e o corpo compensa isso com a hiperativação de uma via que a gente chama de AMP-C. Quando o paciente interrompe o uso do opioide crônico, ocorre uma liberação massiva de noradrenalina, desencadeando todos os sintomas físicos de abstinência, né, que a gente consegue ver nesse perfil de paciente. Por que isso é importante, né? De acordo com uma revisão do JAMA, publicada em fevereiro desse ano mesmo, o TUO, que é o transtorno por uso do opioide, é o terceiro transtorno por uso de substâncias mais prevalente no mundo, atrás apenas do álcool e do tabaco. Para a gente ter uma ideia, em 2023, estima-se que 61 milhões de pessoas usaram opioides não regulamentados globalmente. E em 2024, houveram mais de 53 mil mortes por overdose de opioides nos Estados Unidos, sendo o fentanil o agente causador em 88% dos casos fatais. Pensando então, né, nessa importância, quando que eu vou suspeitar dessa situação? A suspeita clínica ela tem que acontecer quando há uso compulsivo de opioides que resulta em sofrimento substancial ou prejuízo no funcionamento laboral, escolar ou doméstico. Quais são alguns red flags, né, alguns sinalizadores para esse diagnóstico? Então, opioides que estão sendo tomados em quantidades maiores ou por período mais longo do que o pretendido, um desejo persistente ou tentativas mal sucedidas de reduzir ou controlar seu uso, muito tempo gasto do paciente em atividades para obter, usar ou recuperar dos efeitos do opioide, a presença da fissura, né, que é aquele forte desejo pelo uso do opioide, o uso recorrente resultando em falha em cumprir obrigações importantes no trabalho, escola ou casa, as atividades sociais, ocupacionais ou recreativas importantes sendo abandonadas ou reduzidas, a necessidade de doses crescentes, né, e aqui a gente chama isso de tolerância, e a presença da abstinência, né, que seriam sintomas quando eu tento reduzir a dose ou interromper o uso da medicação. E aí aqui a gente divide em sintomas principalmente neuropsiquiátricos, como ansiedade, insônia, irritabilidade, a fissura, sintomas autonômicos, como taquicardia, hipertensão, sudorese, midríase, bocejos, calafrios, né, a piloereção, sintomas gastrointestinais, náuseas, vômitos, cólicas e diarreia, e sintomas físicos, né? Dor muscular e óssea. O manejo desse paciente ele tem que ser dividido em estratégias farmacológicas e não farmacológicas. Na abordagem não farmacológica, a gente preza por um manejo que aborda tanto determinantes sociais quanto comportamentais do paciente, incluindo suporte psicológico, principalmente através da terapia cognitivo-comportamental, e com estratégias de redução de danos, como educação para prevenção de overdose, distribuição de kits de naloxona, e fornecimento de suprimentos para o uso seguro e rastreamento de infecções. E aqui, principalmente, a gente está falando de quando o uso é de injetáveis, né? Pensando no tratamento farmacológico, as medicações de primeira linha são a buprenorfina e a metadona. Ambas têm a vantagem de tratar a dor crônica, ao mesmo tempo que tratam a dependência, de forma simultânea. E os estudos, né, até publicados nessa revisão do JAMA desse ano, eles mostram que as duas têm alta eficácia no tratamento do transtorno, com redução de mortalidade por overdose descrita em 60% nos casos de uso da buprenorfina e 50% nos casos de uso por metadona. A segunda linha de medicações inclui o naltrexona. A principal função dessa droga é bloquear os efeitos de euforia e o alívio da dor causado pelos opioides, mas não uma medicação que trata a abstinência e nem demonstra redução de mortalidade por overdose.
Inclusive, para a prescrição do naltrexone, eu preciso de uma abstinência total de 7 a 10 dias do uso de opioide antes do seu início, porque senão ela pode até precipitar uma crise de abstinência grave. E aí, pensando no tratamento dos sintomas de abstinência, né, e da overdose, a gente tem algumas outras medicações. Então, os agonistas alfa-2, como a lofexidina e a clonidina, eles podem ser usados e são muito usados para os sintomas autonômicos. A naloxona, né, é o antídoto de emergência para reverter overdoses agudas. E existem alguns outros medicamentos adjuvantes que podem ajudar nesse processo. Então, anti-inflamatórios para dor, antieméticos para náusea, que principalmente ondansetrona, e a loperamida para os casos de diarreia. E é isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. Passamos aí por 5 tópicos práticos do uso dos opioides. Esperamos que consigam levar esse conhecimento para a prática de vocês. A gente vai levar alguns conteúdos aí para o Instagram também, para vocês terem material de consulta. Compartilhem, curtam, comentem e até mais, pessoal. Até mais, pessoal.